Meus irmãos, paz do Senhor, Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje nossa 13ª lição, lição jovem, conectar mais jovem, leitura Betel. Estamos fechando esse trimestre, estudamos as parábolas de Jesus e vamos fechar com a nossa 13ª lição falando sobre a parábola que Jesus retrata, está lá em Mateus capítulo 13, sobre a parábola que vem retratar aqui os peixes. O pescador ele lança a rede ao mar e ele captura todo tipo de peixe. Alguns são bons para alimentação, outros não. No período da separação, serão colocados de um lado aqueles que é bom para a alimentação e aqueles que não servem. Então a semente ela é lançada a todos, sem exceção, sem discriminação. Entende? Mas ela é semeada em todos os corações. Uns estão, mas não são. Estão no meio. Lembra da parábola do joio e do trigo? Os trabalhadores do dono da seara, eles vão até o Senhor, seu Senhor, e diz: quer que arranquemos o joio que foi lançado no meio do trigo? Aquele Senhor diz: não, deixai para a época da colheita. Na época da colheita, vamos fazer a separação entre o joio e o trigo. Então, esta parábola, ela vem falar sobre contextualizar também a respeito do reino de Deus. Então, o título da lição: diversos peixes na rede. Versículo do dia, Mateus capítulo 13, versículo 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Chegará o dia em que o fim dos tempos, no período estabelecido por Deus, que acontecerá o afastamento entre o bom e o perverso, entre o justo e o desonesto. Os objetivos da lição: apresentar as semelhanças da rede de pesca com o reino de Deus, explicar a comparação dos peixes puros e impuros e contextualizar com o juízo final. Então, como nós estudamos na nossa 4ª lição, que fala ali sobre a parábola do joio e do trigo, enquanto a parábola do joio e do trigo, a ênfase é sobre a paciência, né? Porque quando os trabalhadores chegaram para pedir permissão, orientação para tirar o joio do meio do trigo, arrancar, o dono da seara disse que eles aguardassem, porque poderiam arrancar também no momento de tirar o joio e o trigo também fossem prejudicados. Então trata aqui da paciência. Nesta parábola da rede, a ênfase vai focar na justiça de Deus contra os maus. Mas ambas as parábolas fazem referência à consumação dos séculos. São parábolas de teor escatológico, tá? Primeiro tópico da lição vai falando sobre a imagem da rede de pesca, a representação do reino de Deus e todas as espécies de peixe. Nosso texto bíblico está aqui no Evangelho escrito por Mateus, versículo 13, capítulo 47 ao 50. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Lançá-los na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente.
Então, esta parábola da rede é mais uma das quais Jesus faz referência, comparação ao reino de Deus. E é bom também a gente pontuar aqui, né, que alguns dos discípulos de Jesus eram pescadores. Pedro, Simão Pedro, seu irmão André, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, também eram pescadores. Então, Jesus traz esta comparação, contextualizando a realidade, pegando como referência, né, para exemplificar esta parábola, a realidade da maioria do povo ali galileu, que a pesca era muito evidente ali na vida deles. Então, os primeiros discípulos entenderam muito bem aquilo que Jesus estava querendo transmitir. A parábola não compara o reino de Deus a uma rede. A rede aqui ela é mencionada por Jesus. A rede mencionada é aquela rede que de arrasto, né? Ela é semelhante a um funil fechado, arrastada entre dois barcos, e quando é lançada ali, todo aquilo que vem na frente é capturado. Todo aquele que está naquele fecho ali entre as redes, entre os barcos, é capturado. Não tem como escapar. Logo vai pegar todo tipo de peixe. Aqueles que são bons e aqueles que não são aconselháveis para alimentação. Assim como a rede de arrasto, não devemos fazer acepção de pessoas. Todos devem ser alvos da mensagem de Cristo. Então, apresentar o Evangelho a todos indiscriminadamente. Tá? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a todas as nações, tribos, línguas, todos os povos. Nós estudamos a nossa lição passada, que a semente ela é lançada, a gente não sabe como ela germina nos corações. O importante é que ela seja lançada, né? Então, quando se arrastava uma rede desse tipo, se coletava todo tipo de peixe, aquele comestível ou não. Os peixes não prestavam, os peixes que não prestavam eram os peixes chamados impuros. Lembrando que na lei levítica, mosaica, existiam alguns tipos de espécies do mar que eram proibidos para os judeus comer. Está lá em Levítico, capítulo 11, versículo 10. Né? Então, todos sem escamas e sem barbatana, outros animais aquáticos, como o camarão, muito apreciado entre os não-judeus, né? Eram tidos como comestíveis como não comestível para os judeus. Então, existe também dois tipos de pessoas que congregam nas igrejas. Isso é mais do que evidente. Aqueles que são espirituais e aqueles que são simplesmente estão ali para atrapalhar. Estão ouvindo, mas nunca deixa que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, né? Então, a existência de pessoas que trazem escárnio, escândalos no meio da igreja foi profetizada por Jesus, foi enfrentada pelos irmãos na igreja primitiva e não é diferente na nossa realidade, na nossa contextualização. Não há meio de evitar, mas eles estão aí provocando escândalos, provocando todo tipo de situação. Estão, mas não são. Entende? Está aí no meio das ovelhas, mas não é ovelha. Então, a imagem da escolha e separação aponta para o juízo final. A escolha entre os peixes comestíveis e os impuros representa a salvação dos justos e a condenação dos ímpios no grande dia. Aqui também esta parábola já tem um teor escatológico. Assim como os pescadores, após uma noite de pesca, arrastam a rede para a praia, dando terminada a pescaria, da mesma forma acontecerá no final dos tempos.
Esta parábola ela aborda o julgamento dos ímpios. O texto ela é uma referência ao juízo final, ao grande julgamento, né? O grande trono branco, momento este em que Deus julgará e condenará os ímpios. Lembrando que neste julgamento a igreja não fará parte dela. A igreja ela já foi arrebatada há muito tempo antes. Isto aqui, nesse grande trono branco, é depois do milênio. E a igreja ela foi arrebatada antes do milênio. No milênio, a igreja estará com Cristo reinando na terra. Então, este julgamento é o final de tudo, né? Desta era que nós conhecemos, onde os ímpios, todos aqueles que morreram sem Deus, desde que existe humano na terra, aqueles que morreram em rebelião a Deus, serão julgados neste dia, nesta oportunidade. Entende? Culminando assim com a consumação dos séculos, colocando um ponto final na história como conhecemos. Está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Falando sobre a separação dos peixes, Deus separará os justos, esta comparação, dos ímpios, assim como são separados os bodes das ovelhas. Mateus capítulo 25, versículo 33, Jesus fala isto. Assim como será separado o joio do trigo, Mateus capítulo 13, versículo 30, e os peixes também serão separados, os bons dos ruins. É tudo uma comparação, uma simbologia que Jesus está usando aqui para retratar o reino de Deus. Então, algumas pessoas afirmam que Deus, por ser amor, não sentenciaria o ser humano à condenação eterna. Mas não é Deus que nos condena. É o próprio homem que auto se condena. No Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 18, Jesus diz que quem não crê no Filho do Homem, quem não crê nele, já está condenado. Não é Jesus que condena. A própria rejeição a Cristo já é uma sentença de condenação. Por quê? Porque não há salvação fora de Jesus. Entende? Então, como afirma as Sagradas Escrituras, fora de Jesus não há salvação. João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João capítulo 10, Jesus diz que ele é a porta. Então, fora de Cristo não tem como entrar no reino de Deus. Então, todos estes que rejeitam Jesus Cristo já estão assinando a sua sentença. Então, o propósito original do ser humano não foi feito para morrer, né? O homem não foi feito para ser condenado. A morte, o inferno, foi preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, capítulo 41. Capítulo 25, versículo 41. Não foi criada para o homem. Mas, à medida que o homem rejeita Cristo, automaticamente ele já está escolhendo o outro lado. Então, devido à rebeldia, ao pecado e à rejeição à graça divina, o fim dos ímpios será separado eternamente de Deus. A separação. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Os anjos terão um papel primordial na consumação da história, pois serão eles que farão a separação entre os justos e os ímpios. Jesus fala isso aqui em Mateus capítulo 13, versículo 41. Né? Os anjos são esses agentes da separação, e a missão dos anjos é fazer essa separação entre justos e ímpios, e a missão da igreja é pregar o evangelho a toda criatura, né? E viver uma vida de santidade. A igreja tem também o poder de discipular, disciplinar, corrigir aqueles que estão trilhando o caminho errado, a partir da palavra de Deus, né? Essa correção. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele diz que toda a escritura, a palavra de Deus, ela é inspirada para nos corrigir, nos instruir, nos
exortar, né? Nos instruir na palavra de Deus. Ela é divinamente inspirada e proveitosa para nos corrigir, nos ensinar, né? Nos exortar. Então, a palavra de Deus, nosso manual de regra de fé e de prática, entende? Então, somente Deus tem autonomia de salvar ou rejeitar alguém. Não cabe a nós colocar ninguém no céu ou condenar ninguém. Por isso, esta mensagem do Evangelho, ela tem que ser direcionada a todos. No tempo da separação, é Deus que vai dizer quem é quem e quem não é, tá? Então, o mal será destruído completamente, assim como o diabo e seus anjos serão lançados no lago de fogo, preparado para eles e seus demônios, não para o homem. Mas, novamente, a partir do momento que rejeita Cristo, eu já estou escolhendo um lado. Então, hoje, os ímpios que morrem esperam o juízo final no Hades, ou no inferno, também chamado de Sheol, no hebraico, né? Hades no grego, a palavra inferno, Hades no grego, no hebraico a palavra Sheol, tá? Aqueles que morrem sem Cristo, tá? Uma espécie de lugar intermediário onde já sofre pela ausência de Deus. Porém, na consumação dos séculos, o dia do trono branco, daquele que não tiver seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, onde já estará ali o diabo e os demônios, tá? Então, a ausência eterna de Deus é uma condição inconcebível para o ser humano entender, pois Deus se faz presente em toda a realidade humana através da graça comum e a revelação completa veio através de Jesus Cristo e o seu amor por cada um de nós. Porém, haverá um dia em que os ímpios perderão de forma definitiva toda a manifestação da bondade de Deus e viverão a eternidade sem a presença do Senhor. O tempo da graça vivemos hoje, mas muitos dão as costas para esse amor de Deus. Então, existem 3 palavras distintas no Novo Testamento para falar aqui a respeito de inferno. A primeira, como já pontuamos aqui, é a palavra Hades, que é no grego. No hebraico, esta palavra é chamada de Sheol, que representa o lugar de espera dos mortos sem Cristo. Todos aqueles que morriam antes de Jesus vir à Terra e ressuscitar, iam para este lugar. Tanto os ímpios ficaram neste lugar de tormento, mas de outro lado ficava o que a Bíblia chama de seio de Abraão. Aqueles que morriam com Cristo iam para o seio de Abraão, e aqueles que morriam, né, em rebelião a Deus ficavam no Hades, já no lugar de tormento. Um conseguia ver o outro, porém não conseguia passar de um lugar para outro, porque existe ali o abismo entre um e outro, que é chamado de Tártaro, tá? Tártaro está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, que é o lugar da prisão dos anjos caídos, aqueles anjos que não guardaram seu estado original, né? Se rebelaram contra Deus também, são tão perigosos ou mais perigosos que o próprio Satanás, tanto é que estão presos neste abismo. E estes anjos, esses demônios, terrivelmente serão soltos durante a grande tribulação no Apocalipse. Então, de tão terríveis que são, que estão presos, tá? E o Gehenna, que representa o lago de fogo, literalmente, né? Onde será lançado o diabo, o falso profeta, a besta, o anticristo, e o próprio inferno será lançado no lago de fogo, que é o tormento, o lugar de tormenta mais terrível que existe. Então, tanto a morte como o Hades serão lançados no Gehenna, no lago de fogo e enxofre. Está em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. O
o seio de Abraão, que ficava próximo ali no Hades, um poderia ver o outro. Quando Jesus morre, Jesus leva o seio de Abraão até o paraíso. Então, quem morre hoje com Cristo não vai para o seio de Abraão, porque ele não existe mais. Ele vai literalmente, imediatamente para o paraíso. Mas aqueles que morrem sem Cristo continuam indo para o Hades, este lugar de tormento. Não é o lugar definitivo, mas já é de tormento. Na parábola de Lázaro e o rico, registrado lá em Lucas capítulo 16, está contextualizando e refletindo esta realidade, tá? Então, por pior coisa que pode acontecer com o ser humano, não é somente padecer eternamente no inferno, mas ficar uma eternidade longe, para sempre longe da presença de Deus. Então, todas estas parábolas, elas retratam, contextualizam o reino de Deus, que está presente, a graça está disponível a todos, mas chegará um tempo em que ela findará. Então, eis a oportunidade de aceitar Jesus, se entregar a Cristo e viver este reino na sua vida. Não deixe para amanhã aquilo que pode ser feito hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Que Deus abençoe.